Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é a Proaline. Nós vamos iniciar mais uma aula, tá? Hoje a nossa aula é de história, nosso conteúdo de estudo é das páginas 22 a 23. Deixa eu só confirmar. Isso, das páginas 22 a 23. Semana passada, nós falamos sobre mitos, né? Que tem a história lá daquela aranha, que ela pediu ao Deus que desse a ela sabedoria para que ela pudesse contar a história pro povo aqui na Terra. Só que em troca, o Deus pediu algumas coisas, né? Então são mitos, são coisas que não é comprovada cientificamente, mas que são histórias que é passada aí de geração para geração, em relação à natureza, né? Então tudo que é vinculado à natureza, né? De mitos que tem, de bichos, enfim. Então são mitos, são coisas que não existem, né? Que não são comprovadas, mas que é uma história que é repassada aí há muito tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tradições orais, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as histórias cantadas também, tá? Então eu vou ler um conteúdo aqui para vocês e logo em seguida a gente vai bater um papinho. Vamos lá, tradições orais. As sociedades envolvem diferentes modos de viver, criam línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções e etc. Todos esses elementos fazem parte da cultura e de todos os povos têm cultura. Então, são tradições aí, né, que passa aí pra gente há muito tempo. A escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com as novas gerações. E tendo isso em vistas, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes de alguns povos. Agora, vai conhecer algumas sociedades que utilizavam a fala e o canto para compartilhar suas tradições e seus costumes e conhecimentos, entre outros aspectos culturais. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aedos e da Grécia Antiga. Então, como a gente já estudou, né, já tem algumas semanas, a importância tanto da oralidade, que é a fala, e a importância da escrita. Porque é através dela que hoje nós conhecemos a história do povo antigo, né? Então, para vocês verem aí como que é fundamental. Então, hoje nós conseguimos ver a história do que aconteceu há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e daqui a algum tempo, os nossos tataranetos, enfim, a nossa geração vai conhecer histórias do que aconteceu hoje, do que nós estamos vivendo aqui na atualidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os aedos da Grécia Antiga, tá? Então vamos lá. Há aproximadamente 3.000 anos, na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias, tá? Eles eram chamados de aedos e tinham uma habilidade muito especial. Guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos e compartilhavam essas histórias com a população por meio de canções. Viajavam frequentemente, levando seus saberes de cidade em cidades, alegrando festas e jantares. Vamos lá. Os aedos eram importantes fontes de informações para os gregos. Por meio dessas pessoas, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre muitos povos antigos, né? Então, os aedos aí, eles tinham histórias, né? Eles cantavam também essas histórias, mas as histórias que eles passavam para as pessoas eram conhecimento que eles tinham dos mais velhos, né? Então, era conhecimento que era passado de geração para geração. Ele ia lá, contava essas histórias em festas, em jantares, tá? Então é isso. Agora, eu vou ler aqui um trechinho. Tem um filme até, que eu queria até passar pra vocês, mas eu acredito que esse filme é muito forte ainda, tá? Que nós falamos sobre um pouquinho de Troia. Então, eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Homero é considerado um aedo da Grécia Antiga. Uma das histórias atribuídas a ele é aliada. Essa narrativa heróica trata-se de uma guerra que teria acontecido entre essas cidades de Troia e Esparta. Para vencê-las, os espartanos fingiram ter desistido, olha como eles foram espertos, e deixaram um presente para os troianos, um enorme cavalo de madeira com alguns guerreiros escondidos neles. Quando os portões da cidade de Troia foram abertos e o presente levado para dentro, os guerreiros espartanos saíram do interior do cavalo e lutaram contra os troianos, vencendo a guerra. Então, olha como que eles foram espertos. Fingiram que, tá bom, vamos desistir da guerra, vamos mandar um presente pra eles. Chegando lá, a gente acaba com todo mundo. E foi assim que eles acabaram vencendo a guerra, tá?
Por causa dessa história, surgiu a expressão presente de grego, que é usada para dizer que algo que deveria ser bom como um presente acaba gerando uma surpresa desagradável. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as histórias cantadas, tá? Aproximadamente há 1000 anos, na Europa, existiram artistas que criavam e recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovadores, e muitos deles viajavam levando suas histórias dos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões das peregrinações. Então, essa região que se fala de peregrinação eram lugares que são considerados sagrados, né? Como na atualidade de hoje pode ser lá na Aparecida do Norte, né? Que é uma cidade religiosa, católica. Então, só para vocês terem essa noção. Em outros momentos, entretinham rainhas e reis cantando e tocando instrumentos musicais como o alaúde. Esse alaúde, ele é um instrumento parecido com o violão, só que ele é de origem árabe, tá? Além de participar de espetáculos de mágica e de malabarismo. Na maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores tinham como tema a vida dos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Esses artistas tinham um papel muito importante na divulgação dos saberes, histórias e notícias da época, tá? Agora aqui nessa atividade, vocês vão ter que relacionar a coluna com as letrinhas que estão aqui embaixo. Então, nós temos A, B e C. A primeira são os aedos, a segunda é mitos e o C são trovadores, tá? Então, vamos lá. Nessas 3 caixinhas que estão em branco, vocês vão colocar a letrinha correta em cada alternativa. Então, vamos lá. Narrativas passadas oralmente de geração em geração que explicam o surgimento do universo, dos seres, da natureza, tá? Então, vocês vão me dizer se aqui é aedos, ou se é mitos, ou se é trovadores, tá? Artista da Grécia Antiga que cantava histórias por meio de canções. Aí aqui vocês vão me dizer se é aedos, se é mitos, ou se é trovadores. E na última, contadores de histórias europeus que também escreviam poemas, cantavam e tocavam alaúde. Aqui você vai me dizer se é trovadores, aedos ou mitos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nessa mesma aula aqui, eu vou colocar um link para vocês sobre o mito, tá bom? É um filminho aí, é um videozinho curto. Depois eu vou pedir para vocês acharem um mito que vocês gostem, que vocês já ouviram falar. Pode ser até do folclore brasileiro, vocês vão escolher aí. E vão fazer um resuminho aí pra mim, tá bom? E vai me mandar ainda hoje, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.